Meu nome é Hugo Rodrigues, como o professor falou aí já, o título do plano de atividades é Construção de banco de baterias como fonte alternativa de eletricidade para impressoras 3D em caso de falha na rede principal. Meu professor orientador foi o professor Dr. José Wilson de Oliveira, José Wilson Vieira, né? E para começar, para introduzir esse projeto, é interessante a gente entender a questão da inconsistência na rede elétrica. Então, esse gráfico ele representa o desempenho global de continuidade, ou seja, é o tempo, esse índice aí, ele mede o tempo de interrupção da energia elétrica. Então, aí no gráfico tem uma lista e a CELP, que é a que fornece a energia para o nosso campus, né, o campus Recife, onde foi realizado o projeto, ela está na 18ª posição. Então, o que esse gráfico quer dizer para a gente? Quer dizer para a gente que as companhias mais bem colocadas no gráfico, ou seja, com um número menor de DGC, que é esse desempenho global de continuidade, com um número menor, ela está mais bem colocada, ou seja, possui um melhor serviço. Então, a CELP, que agora mudou de nome, é Neo Energia, ela está na 18ª posição, né? Então, esse gráfico, o que é que ele faz, basicamente? Ele faz basicamente uma média aritmétrica entre a duração dessas interrupções na rede elétrica e a frequência com que essas interrupções acontecem. Então, é feita ali uma média aritmétrica simples e obtém-se esse valor. Então, quanto maior o valor, pior é o serviço. Então, a gente vê que a CELP, que agora é Neoenergia, ela não está com uma colocação tão boa nesse ranking, né? Então, isso é algo que preocupa a, a utilização de alguns equipamentos eletrônicos, né? Então, o centro de pesquisa foi um novo prédio no campus Recife, né? E por ele ser novo, ele não possui uma segunda fonte de energia, né? Então, o que acontece? Outros prédios, outros blocos do campus Recife possuem uma segunda fonte de energia em caso de falha na rede. Então, aquela fonte alternativa de energia ela vai entrar em atuação para que não ocorra danos nos equipamentos eletrônicos, enquanto o centro de pesquisa não tem. Então, digamos que os equipamentos eletrônicos eles ficam vulneráveis às falhas da rede elétrica. Então, como eles ficam vulneráveis às falhas da rede elétrica e a gente, pelo gráfico anterior, a gente pôde constatar que a CELP, no caso a empresa que distribui a energia, o, tem um alto índice de interrupção, né? Então, a gente vê que é importante se preocupar com os equipamentos eletrônicos. E o que aconteceu? O LDN, que é o Laboratório de Dosimetria Numérica, tinha, ele estava em um local onde o bloco possuía uma segunda fonte de energia e foi para o centro de pesquisa onde não possuía, ou seja, tornaram-se vulneráveis aqueles equipamentos que lá estavam. Então, quais eram esses equipamentos? Impressoras 3D, que são muito sensíveis, né? Então, até pequenas variações podem danificar uma impressora 3D, computadores, bancos de dados. Então, assim, a gente vê que com essa falta de alternativa, né, de alimentação, o que acontece? Há uma maior suscetibilidade desses equipamentos quanto às falhas. Então, entre os objetivos desse projeto, tem um objetivo geral, a construção construção e aplicação de um banco de baterias, para que associado ao no-break, que é um equipamento que filtra ali, ele limpa a corrente, o sinal de energia elétrica, vai fornecer eletricidade para a impressora 3D, para a impressora 3D, em momentos de queda de energia, né? E dentre os objetivos específicos constam dimensionar esse banco de baterias, montar e aplicar esse banco de baterias, elaborar um manual de manutenção para o banco de baterias e produzir um guia de dimensionamento e aplicação de baterias para qualquer impressora 3D. Bem,
Entre os materiais e os métodos, os materiais que o laboratório de dosimetria numérica dispõe, né, é a impressora 3D, que também já foi falado em outras apresentações aqui, que ela é a Objet 30 Prime. Então, ela usa uma tecnologia chamada PolyJet, que ela usa um polímero líquido que se solidifica a partir da cura UV, ou seja, ele se solidifica a partir da exposição à luz UV. Então, ela é uma impressora muito sensível, né? O material de impressão dela também é sensível, então ela possui alguns requisitos de funcionamento. Então, quer dizer, ela precisa ter um sinal limpo, um sinal de energia, um sinal elétrico, né? Da energia limpa, não pode ter interrupções ou variações. E alguma das características dela é justamente ela precisar ficar ligada para não haver entupimentos. Então, ela se autoaquece, né? Ela aquece suas próprias tubulações internas para que não haja entupimentos. E com quedas de energia, podem acontecer entupimentos indesejados. Então, essa impressora 3D que o GDN dispõe, ela é de 1000 VA, a potência dela é de 1000 VA. E também temos um no break, né? Que é o Power Vision 2. Esse no break era um no break que era utilizado anteriormente, né? E ele pode suportar até um equipamento de 2.200 VA. Só que aí a gente notou depois que ele estava com falha, ou seja, ele não estava suprindo a necessidade da impressora, né? Então, esse no break aí antigo, ele não estava suprindo essa necessidade de alimentar a impressora em caso de falha na rede. Então, também temos o computador, que é utilizado junto com a impressora, né? No computador não tem restrição de ser um computador específico, mas, assim, de preferência, o computador que tenha o software da impressora, né? Então, mais para o lado dos métodos, tem a questão do dimensionamento, né? Dimensionamento do banco de baterias. Primeiro precisa ser observado a necessidade do sistema, ou seja, fazer o levantamento a partir do que o laboratório já dispõe. Então, quais equipamentos que o laboratório já tem e quais ele vai precisar para fazer esse banco de baterias. Nesse caso, eu percebi que precisava de um novo no break, né? Já visto que o outro estava com falha. Então, esse é um exemplo desse ponto que precisa ser observado. E também a necessidade do sistema pode ser considerado também no tempo de falha. Digamos que na maioria das vezes que tem queda de energia, dura no máximo ali alguns minutos. Então, não preciso. Eu preciso calcular, basicamente, quanto tempo aquele no break aquele no break junto com o banco de baterias vai alimentar, né, aquele equipamento, aquela impressora 3D. As características elétricas, perdão, as características elétricas visa mais também a compatibilidade com as grandezas elétricas trabalhadas, ou seja, potência, tensão entre as baterias e os no breaks, né? E o computador também. Então, as baterias elas precisam ser compatíveis com o no-break. O no-break precisa ser compatível com a impressora, né? Para um melhor funcionamento ali dos equipamentos. Então, também olhar da instalação do ambiente, né? Para atender às normas de segurança. Vou dar um exemplo aqui bem palpável, é que existe uma norma que é a 5410, ela voltada para as instalações de baixa tensão, e aí ela prevê que tomadas especiais, como é o caso da impressora, precisa ser demandada apenas uma tomada para ela. O que é que acontece? Essa tomada precisa estar a, no mínimo, 1,5 m de distância da impressora. Então, depois do dimensionamento, é feita a cotação e a aquisição, né? E a cotação e a aquisição foi devido às restrições sanitárias desse período, foi feito pela internet, a fim de encontrar num ambiente virtual
os valores dos itens, precificar, né, e a disponibilidade deles. A aquisição é feita a partir da cotação. Hugo, falta um minuto, tá, para você encerrar a sua apresentação. Certo. A aquisição ela é feita a partir da cotação e a verba disponível. A montagem é basicamente a construção, né? A construção daquilo que a gente já dimensionou e adquiriu. Então, é uma etapa básica. Então, nos resultados de discussões, foram feitos ensaios a princípio e foi constatado que o no-break antigo, o Power Vision 2, estava com falha no seu tempo de atuação, na duração do fornecimento, na verdade, e que aí foram analisados esses 3 tópicos, né? O tempo de atuação, o tempo que ele demora para alternar, para alimentar a impressora, a duração do fornecimento, quanto tempo ele passa alimentando a impressora e as condições internas, né? Então, a gente viu ali que antes eles estavam com os contatos da bateria desoxidados, então foram feita a limpeza, mas mesmo assim não solucionou a falha que ele estava. Então, esse no break ele foi considerado com falha, né? Então, a partir daí, a gente viu que precisava escolher um novo no break. A gente escolheu esse modelo da APC, SMC 2200 BIBR. Ele é expansível até 80 ampere-hora e 24 volts. E a partir dele também a gente dimensionou a questão da bateria estacionária, né? Que aí, fazendo um arranjo simples ali de ligações entre série e paralelo, consegue chegar às mesmas características do no-break. Os bancos de baterias foi no dimensionamento foi visto que também, além do como a impressora ela funciona junto com o computador, também precisou ser feito um banco de baterias para o computador, né? Então, o banco da impressora tem maior capacidade de carga, enquanto o do computador tem menos, né? Por ser um equipamento menor. Então, na conclusão, foi realizada a correção do sistema do circuito elétrico do laboratório, né? Quanto à questão da atendimento às normas e das tomadas, foi construído o banco de baterias para o computador, que atua juntamente com a impressora, e porém houve algumas dificuldades, né, quando a questão da pandemia, então isso limitou as atividades práticas lá no campus. Então os equipamentos foram adquiridos, mas o banco de baterias da impressora não foi concluído, somente o do computador. Então, eu espero que esse projeto, isso é a continuação, né? Porque o projeto foi renovado, contribua positivamente no dia a dia dos usuários de lá e de outros projetos também, né? Porque lá nessa impressora é imprescindível para o andamento de outros projetos. Então, eu agradeço aqui a todos que deram atenção, agradeço também ao GDN, a todos que me ajudaram e ao professor José Wilson Vieira, ao professor Fernando e a todos que estão aqui presentes. Obrigado.